Do fundo do poço até a cura. Como eu transformei a minha vida com hábitos saudáveis. Pessoas queridas, uma alegria receber vocês aqui. Meu nome é Marson Ferreira e esse é um vídeo de apresentação sobre o meu depoimento de cura, em 6 vídeos e um PDF, todos disponíveis na descrição desse vídeo. Eu descobri um mundo tóxico, outro saudável e ferramentas extremamente potentes para a cura do corpo e da alma. Eu fui paciente de fadiga crônica há mais de 10 anos, né? Mas eu nem sabia o que era isso, fadiga crônica. É um cansaço aparentemente injustificável, né? E saí pingando de médico em médico, ninguém encontrava a razão, né? Muitos falavam que aquilo era da minha cabeça e a coisa se agravou demais, assim, a ponto de eu sair do emprego, a ponto de eu cogitar contratar uma enfermeira para ajudar na minha higiene pessoal com a minha esposa, enfim, a ponto de eu entender, assim, passei a estudar fadiga crônica, né? Porque os médicos não estavam fazendo diagnóstico e aí eu entendi onde a fadiga crônica está levando milhares de pessoas ao redor do mundo, né? Isso me fez até conversar sobre eutanásia com a minha família, para vocês terem uma ideia. Então, esse foi o capítulo tenso sobre fadiga crônica, né? Na minha vida. Mas foi uma tempestade que veio para adubar a terra, né? Aquela coisa de há males que vem para bem. Depois de passar por tudo isso, a conclusão que eu chego da vida é que todos os males vêm para bem, sem exceção, né? Nos piores momentos ali de fadiga crônica, eu tinha sensações de morte, né? Iminente, assim, e eu passei a estudar experiências de quase morte e também curas milagrosas, né? E isso me deu muito mais do que recursos extraordinários de saúde. Eu coloquei tudo que eu achei importante nesse meu processo, né? Aqui nesses vídeos e nesse PDF para vocês que eu tô apresentando aqui. Bom, a fadiga, depois da fadiga eu tive uma crise psicótica que me levou a uma internação psiquiátrica e novamente, né, uma grande tempestade que foi importante para o médico seguinte. Eu comecei a estudar fadiga crônica, eu mesmo fiz o meu diagnóstico, né, de intoxicação por metais e procurei um super especialista no assunto. Resumindo a novela, depois da internação psiquiátrica, eu consegui uma consulta com esse especialista, né? E por conta da minha internação psiquiátrica, eu consegui dar uma informação para ele que ele conseguiu desvendar o mistério, né, da causa da minha fadiga crônica, porque durante a minha internação psiquiátrica eu não tive fadiga, e eu falei isso para ele, né? E aí no final da nossa primeira consulta ele falou: olha, é mais de 90% de chance de que a causa da sua fadiga seja falta de sono profundo. E aí ele encontrou a causa, a gente fez os exames e 11 meses depois de tratamento na mão dele, que também teve fadiga crônica, né? Ele também teve fadiga, então por isso que ele entendia tanto do assunto também. Eu tive alta com esse ótimo profissional de saúde, Dr. Rogério Rita. Bom, e hoje eu tenho uma saúde muito boa, né? Estou completamente independente de drogas farmacêuticas, tenho uma ótima saúde. Fui há poucas semanas na médica integrativa que me acompanha, fiz quase 40 exames de sangue, estou super bem, assim, né? E uma das principais coisas que toda essa tempestade me levou foi estudar os depoimentos de cura, né? E viagem na maionese não cura doenças, né? Se alguém se curou, é porque alguma coisa real agiu sobre a saúde daquela pessoa e resolveu o problema, né? Então, nesse meu depoimento aqui, nesse conjunto de vídeos e PDF,
você vai encontrar 3 coisas. Primeiro, a minha atual opinião pessoal, né? Eu vou copiar uma frase que dizem ser de Mahatma Gandhi, é mais ou menos assim. Se você me viu falando 2 coisas diferentes, pegue a última vez, porque conforme eu aprendo, eu vou mudando de opinião, né? Então, se você pegar os meus vídeos passados aqui, você vai ver, por exemplo, que muitos vídeos eu estou idolatrando a ciência, porque a ciência é a última bolacha do pacote, por exemplo, e daqui a pouco a gente vai conversar de que minha opinião está completamente diferente dessa postura, né? Então, assim, minha opinião muda com o tempo. Eu vou apresentar para vocês a minha opinião, sobretudo sobre o mundo tóxico que a gente está vivendo e que não é muito bem entendido. Assim, nós temos agressões à saúde no nosso corpo muito severas que, na minha opinião, não são divulgadas porque elas estão dando lucro para alguém, tá? E, enfim, vocês vão encontrar a minha opinião pessoal sobre os recursos de saúde que me permitiram retomar minha vida profissional, sobre como a nossa sociedade está funcionando e como aproveitar as pérolas que ela nos dá, porque nós temos extraordinários recursos de saúde, eu sou a prova viva disso, né? E muitos deles de graça, né? Eu estou apresentando tudo aqui para vocês, a minha opinião pessoal sobre essas coisas, né? Eu também vou apresentar os hábitos que eu acredito que foram chave, né? E foram muitas coisas, é toda uma orquestra, né? Não é uma coisinha só, uma pílula mágica que me deu a cura, não, né? Eu bati em todas as portas aí da ciência e da espiritualidade. E eu também vou deixar as fontes de informação que me levaram à minha atual opinião pessoal, né? E aqui vocês vão encontrar artigos científicos das melhores universidades do mundo. Eu estou falando de Harvard, Oxford, Cambridge, Stanford, e a Universidade de San Diego e assim por diante, tá? Grandes profissionais de saúde que estão nas redes sociais fazendo um trabalho espetacular, né, de divulgação de informações de qualidade para a saúde das pessoas, e documentários, séries, filmes, sobre tudo que eu achei pertinente, tá? Eu deixei nessa coleção de vídeos e PDF para vocês, tá? Ao estudar essas curas aparentemente milagrosas, eu encontrei padrões, né? Alguns padrões científicos e outros padrões sobrenaturais. Eu vou conversar sobre, e todos eles, né, tanto os científicos quanto os sobrenaturais, a gente precisa de muito cuidado para separar a luz do lixo, tá? E eu vou tentar ilustrar com um exemplo nesse vídeo aqui para vocês já irem entendendo mais ou menos como é que está a pegada desses vídeos, para ver se isso pode ser útil de alguma maneira para você, tá? Então, vamos falar, por exemplo, do consumo de leite. Leite é saudável do ser humano? Sim ou não? Se você digitar aí na busca do YouTube, leite é saudável, Drauzio Varela indica beba mais leite, você vai ver um vídeo do Drauzio Varela defendendo leite, né? Se você colocar Drauzio Varela leite, você vai encontrar até um vídeo aí, já acho que de uns 3 minutos, do Drauzio indo num congresso super importante, né? Num hotel lotado de pessoas e todas aquelas imagens espetaculares, criança no colo, tudo que os marqueteiros sabem fazer, né? Falando que leite é legal. E se você for no YouTube e digitar na busca do YouTube 33 artigos científicos, né? 33 artigos mostram os malefícios do leite, você vai encontrar um vídeo do Ronald Zancan, falando exatamente o oposto do Drauzio Varela, né? Que o leite não é um alimento saudável para mamíferos adultos, por isso que na natureza não tem nenhum mamífero adulto consumindo leite, né? Ainda mais de outra espécie, que são outros hormônios, que são outros não sei o quê. Ainda mais das vacas leiteiras que produzem há 50 anos atrás produziam 3, 4 litros de leite por dia, hoje produzem 60, 70 litros de leite por dia, né? E são torturadas ali
e vai tudo quanto é coisa que você imaginar para a caixinha de leite. Então, assim, se encontra dois médicos com opiniões diferentes. Quem está falando a verdade? Os dois médicos conseguem embasar as suas opiniões em artigos científicos. Tanto o Drauzio Varela quanto o Dr. Donal. Mas que bagunça é essa? Então vem aqui comigo, dá uma olhadinha no PDF, que eu vou te mostrar algumas coisas. Você deve estar acompanhando aí na tela o índice do PDF que eu deixei para vocês, que eu deixo as dicas de Cine Pipoca, né? Documentários e tal. Na primeira parte, eu falo sobre essa questão de como separar a luz do lixo, né? E nessa sessão aqui, eu falo de ciência e religião, né? Eu vou separar só um trechinho aqui que eu vou ler com vocês sobre a confiabilidade da pesquisa científica atual, tá? E eu estou colocando as palavras traduzidas, né? Eu traduzi aqui, mas eu deixei o artigo para quem quiser na nota de pé de página. Traduzi as palavras do Dr. Richard Horton. Quem é o Dr. Richard Horton? O Dr. Richard Horton é o editor-chefe de uma das revistas científicas mais importantes do planeta, a The Lancet. Vamos ver o que ele falou sobre a confiabilidade da ciência atual na revista científica que ele é editor-chefe, que é uma das maiores do planeta. O caso contra a ciência é direto. Grande parte da literatura científica, talvez metade, pode ser simplesmente falsa. Gente, talvez metade. A gente está falando de jogar uma moedinha para cima e se sair cara é verdade, se sair coroa é mentira. Se eu pegar um artigo científico, eu tenho 50% de chance, eu posso ter 50% de chance nas palavras do Dr. Richard Horton desse artigo ser verdade ou mentira. Afligida por estudos com tamanhos de amostra pequenos, efeitos minúsculos, análises exploratórias inválidas e conflitos de interesse flagrantes, ou seja, servindo o lucro e não a verdade, juntamente com uma obsessão por seguir tendências da moda de importância duvidosa, a ciência tomou um rumo em direção à escuridão. Então, esse papo de vamos confiar na ciência, vamos dar uma atenção melhor para isso daí, tá? Então aqui, ó, nas notas de pé de página eu vou dando as referências para vocês, né? Aqui está o site da The Lancet, esse aqui está escrito na The Lancet, né? Você procurar eu não vou clicar aqui porque pode ser que ao aparecer a tela da The Lancet o YouTube não autorize o vídeo, né? Mas digita aí, What's 5 Sigma, uma coisa assim. É o nome do artigo científico. Ou Richard Horton, pesquisa científica falsa, você vai encontrar várias reportagens dele falando isso daqui. Então, assim, é preciso saber navegar nesse terreno. E para saber navegar nesse terreno, e eu acho que eu consegui aprender alguns truques, porque senão, viagem na maionese não cura doenças. Se eu estava extremamente doente e hoje estou muito saudável, alguma coisa eu acertei, né? Eu segui o conselho dos budistas de sair da ignorância. A gente sofre uma crise de ignorância na nossa sociedade hoje. Tá? E é por isso que eu faço questão de compartilhar de onde eu estou tirando as informações para vocês. Né? E eu faço isso durante as 6 partes do meu depoimento. Tá? Então, eu vou dar uma passadinha rápido aqui com vocês no PDF, para vocês terem uma noção dos conteúdos, né? No índice do PDF aqui. Então, aqui primeiro eu coloco umas dicas de séries, documentários, filmes, livros e artigos científicos, coisas nesse sentido, tá? Sobre cada uma das partes. Na parte 1 eu falo das trevas para a luz, que é esse assunto que eu coloquei uma introdução aqui para vocês, né? Como separar a luz do lixo, né? E também como implementar a mudança, né? Porque tão importante quanto o que fazer é como fazer, né? E eu dou bastante atenção para isso, porque aqui eu estou mostrando em 6 vídeos o que eu aprendi em 6 anos. Não vai ser da noite pro dia que a coisa acontece, né? Tem que colocar um ritmo sustentável de mudança, né? Para ir conquistando saúde, conquistando longevidade saudável,
Acho que ninguém quer ter os últimos 10 anos da sua vida precisando usar fralda geriátrica ou coisas nesse sentido, né? Isso não é preciso com os recursos de saúde que nós temos à nossa disposição hoje, né? Ah, mas eu não tenho tempo. Cuida da sua saúde, você fica mais inteligente, você ganha mais dinheiro e tem mais tempo, né? Essa é a filosofia que eu tô seguindo aqui. Então, aí na parte 2, né, eu falo sobre os tipos de medicina e os tipos de paciente, né? É preciso ser um paciente muito proativo, você vai se tornar especialista no seu caso, né? Eu cheguei para grandes profissionais de saúde, né? Indicando os exames que eu queria. Eu cheguei a corrigir profissionais de saúde na leitura de exames fundamentais para a minha cura, e o cara concordou na hora comigo que ele estava lendo errado, que o resultado era o oposto do que ele estava falando, por exemplo, né? Então, um profissional, um paciente que luta por sua cura é um paciente que não tem preguiça, né? Uma pessoa que luta por uma longevidade saudável para chegar no final da vida com lucidez, com independência, tem que ser proativo, né? Essa é a minha atual opinião. Na parte 2, então, eu falo sobre essas coisas, né? Também deixo a lista de médicos que eu sigo aqui no YouTube, a lista de depoimentos de cura extremamente potentes, né? Aqui você vai encontrar centenas, talvez milhares de pessoas aqui nas listas de vídeos que eu deixei no YouTube, de pessoas que, como eu, foram desenganadas pelos médicos e conseguiram atingir sua cura, seja por meios científicos ou por meios espirituais, né? E também, aí na parte 3 eu falo sobre autoconhecimento e meditação, aqui super importante, né? Porque isso rompe as nossas crenças limitantes e foi, de longe, meu principal desafio, né? Eu também vou falar daqui a pouquinho sobre essa questão das crenças limitantes, como elas prejudicaram, né? Se eu fosse um pouquinho mais aberto, eu teria conquistado a minha cura mais rápido. Na parte 4 eu continuo os pilares da medicina integrativa, porque autoconhecimento e meditação são 2 pilares da medicina integrativa, eu considero os mais importantes. Aí eu falo sobre alimentação limpa, os produtos tóxicos, transgênicos, né? Recursos de saúde, jejum, tudo com artigos científicos, qual profissional eu achei que me deu as dicas mais importantes, onde é que está o vídeo no YouTube e assim por diante, né? Atividade física, os tipos de treino, como produzir um sono reparador, hidratação, as marcas de desodorante, protetor solar, produtos de limpeza, etc. Suplementações básicas, né, coisas que a ciência descobriu que deixa o organismo num nível ótimo, né? A gente não quer eu acho que quando a gente está falando da nossa saúde, a gente não quer níveis toleráveis, a gente quer níveis ótimos, né? De indicadores sanguíneos, por exemplo, de vitaminas, chaves no processo de cognição, no processo de agilidade, no processo de controle emocional para enfrentar os trancos da vida, no processo de bom humor, né? Então, essas coisas dependem também, não só, mas também da nutrição do nosso corpo, né? E a ciência descobriu suplementos vindos da natureza, não são drogas farmacológicas patenteadas, tá? Que melhoram significativamente, expressivamente a nossa saúde, né? Então eu falo aqui dos que mais me chamaram a atenção, coloco os médicos também, né? De cada um deles tem um médico falando, né? Tem pelo menos um, às vezes mais de um, né? Que eu deixo o vídeo no YouTube. Olha, esse médico aqui tá falando isso aqui, eu achei que eu segui a opinião dele, para mim deu certo. Vê o que você acha que é bom para você. Intestino também, uma dica de uma revista bacana aqui. E na parte 5, eu falo sobre espiritualidade, né? Aqui foi um processo que eu também precisei lutar muito contra as minhas crenças limitantes, né? Essa coisa de a minha religião é melhor do que a do coleguinha, de que ET não existe,
conforme eu fui, né, no desespero, entrando em contato com depoimentos de curas milagrosas, e assim, eu passei por dezenas de médicos, gastei dinheiro que eu não tinha, né, contei com a caridade da minha família para me ajudar nesse processo. Eu sei o quão duro é esse processo de conquista de saúde para pessoas que são desenganadas pelos médicos, né? E quando a gente coloca o nosso depoimento de cura, é impossível a gente não ter responsabilidade, porque a gente sabe a dor da pessoa que está aí do outro lado, a gente passou, a gente vestiu esse sapato aí, dolorido, da doença, né? Se você buscar, ou se você ver as indicações aqui que eu deixo de fontes de depoimentos de cura, inclusive a maioria do próprio YouTube, né? Você vai ver padrões que envolvem espiritualidade e que envolvem OVNIs, extraterrestres ou inteligências não humanas. Eu não vou me aprofundar aqui, eu dei uma aprofundada mais ou menos no assunto aqui nessa parte 5, tá? E viagem, eu até coloquei um capítulo aqui, ó, viagem na maionese não cura doenças. Então, se uma pessoa tinha um câncer e o câncer foi curado, e você escuta 5, 10, 20, 30 depoimentos de câncer curado, e eles estão tendo o mesmo padrão de descrição, de interação com a espiritualidade, ou de interação com uma inteligência não humana, cara, nesse mato tem coelho. Onde tem fumaça tem fogo. E eu fui atrás dessa fumaça, né? E, inclusive, nessa sessão estou deixando referências científicas robustas para vocês, tá? Eu estou falando de pesquisadores de Oxford, de Harvard, eu estou falando de grandes mentes do mundo da ciência que estão estudando espiritualidade e inteligências não humanas, né? Então eu vou tentar dar uma ideia aqui para vocês, passando pelo índice, né? Então evidências, aqui eu coloco, né? Evidências da espiritualidade de ETs, elas são tão reais quanto da Terra redonda. Só que você tem que estudar. Para você entender que a Terra é redonda e não plana, você tem que estudar. Você tem que conhecer as evidências, né? Você pode ver com seus próprios olhos, inclusive. Vai na praia e olha um barquinho se afastando. Você vai ver que o casco do barquinho some primeiro do que a parte de cima do barquinho. Porque se a Terra é redonda, né, ele anda para lá, a Terra é redonda, ele anda, a parte de baixo some primeiro, a parte de cima some depois. Qualquer um pode fazer isso. Em relação à espiritualidade também, muitos de vocês devem ter experiência com benzedor, né, experiências em diferentes crenças religiosas, presenciaram milagres em si ou na família, ou em algum conhecido de confiança, né? Então, assim, essas coisas é só correr atrás da evidência, com sinceridade, né? Quando a sua vida está dependendo disso, você precisa tem muita baboseira também, assim como tem muita baboseira na ciência, né? Lembra do leite? Isso acontece também aqui na religião. As coisas se misturam. E a gente precisa, acho que enquanto humanidade, a gente está desenvolvendo essa capacidade de separar a luz do lixo, tanto na ciência quanto na espiritualidade, nessas questões que envolvem inteligências não humanas, né? Então, as evidências científicas do mundo espiritual, né? Experiências fora do corpo físico, tem uma tonelada de cientistas, né? Aqui no Brasil, 2 nomes, só brevemente, porque já estamos em quantos minutos aqui? Quase meia hora. Alexander Moreira Almeida, um baita psiquiatra da Universidade Federal de Juiz de Fora, tá? Estuda experiências fora do corpo em pacientes que passaram por experiências de quase morte. O cara chega morto no hospital, tá? E morto, tô falando que ele chega morto, ele chega sem batimento cardíaco, ele chega sem reação da pupila, a onda cerebral 0. Os médicos olham e falam, o cara morreu, tá? Vai lá, faz os processos de ressuscitação, massagem cardíaca, choque, não sei o que, o cara ressuscita. A hora que ele ressuscita, ele fala o que aconteceu na cirurgia, quem deu choque nele, quem tirou a dentadura,
onde guardou a dentadura. Às vezes em outra sala ele fala a gaveta que está a dentadura, a gaveta que está o óculos, fala coisas que aconteceram no hospital em outro ambiente, e tudo os cientistas vão atrás das equipes e perguntam para os médicos, pergunta para os profissionais de saúde do hospital, olha, foi isso mesmo? Esse cara está falando a verdade? Fala, olha, não sei como, mas foi. Esse tipo de coisa, da pessoa testemunhar eventos que estão além do alcance dos sentidos físicos, audição, visão, tato, etc., né? Tem aos montes. Um monte de médico que achava que isso tudo é besteira, acontece com o médico. Experiência de quase morte, ele volta da experiência, começa a escrever livros e mais livros sobre isso, né? E eu deixo aqui o Dr. Alexander, de Juiz de Fora, ele tem um livro maravilhoso nesse sentido, né? Evidências Científicas da Vida Após a Morte, uma coisa assim, tá o livro dele aqui, tá? No PDF para vocês, tá a indicação do título certo, né? Outro pesquisador, baita pesquisador brasileiro, é o Dr. Edson Amâncio, do Hospital Albert Einstein. O cara é neurocirurgião, tá? Tem uma carreira como neurocirurgião, escreveu um livro de experiências de quase morte. Pesquisa aí, lê o livro do cara, né? Como assim falar que é delírio, que é invenção da cabeça da pessoa, se ela sabe onde está a dentadura dela e ela chegou morta e voltou à vida? Né? Só que ela não conta só essas coisas, essas evidências físicas, ela conta mais coisa que ela viu lá no mundo espiritual. E essas coisas fazem sentido. E essas coisas têm relação com processos de cura aparentemente milagrosos. E aí a gente vai juntando as peças, né? Então, um exemplo, tá? E aqui na seção de evidências científicas do mundo espiritual, eu deixo os artigos científicos, o nome dos pesquisadores, vídeos dos caras no YouTube. Vai lá, vê se existe ou não existe o que eu estou falando, né? Duvidar, tudo bem, é natural. Agora, duvidar, não olhar para a evidência e falar que é mentira, tem um monte de gente que acredita que a Terra é plana até hoje. Como é que faz? Né? Evidências científicas de OVNIs, a mesma coisa, né? Gary Nolan é um baita pesquisador da Universidade de Stanford, né? Ganhou prêmio de realização excepcional em pesquisa da Nature. A maior revista científica do planeta deu um prêmio para esse cara aqui, falando que ele é um pesquisador excepcional, né? É um investigador completamente associado à investigação de inteligências não humanas, extraterrestre, né? Trabalha por uma empresa que resgata OVNIs, né? A Skywatcher, que inclusive contrata publicamente paranormais para trabalhar nesse processo. Eu estou explicando tudo isso aqui. Outros, John Mack, né, psiquiatra de Harvard, Jacques Vallée, a Villoeb também é de Harvard, tem o Projeto Galileu. Estou explicando tudo aqui, né? Então, para entender que a Terra não é redonda, para entender que a Terra não é plana, você tem que estudar, né? Para entender como funciona a espiritualidade, como funciona os OVNIs, os ETs e como que isso se entrelaça com a cura, cara, vai assistir vídeo, vai escutar especialista, leia, assista séries, documentários, saia da ignorância. E você vai ter recursos robustos, né, para trabalhar a sua saúde. Porque viagem na maionese não cura doença, né? Então eu fiz isso, eu tô colocando tudo aqui de graça para vocês, né? E, enfim, acho que deu para ter uma noção de como a coisa funciona, né? O PDF tá aqui, tem 60 páginas, tá? Vou voltar a câmera aqui para mim e vamos, então, a ciência e as religiões, tem uma alegoria interessante, né, das religiões e ciência, como cada religião é como se fosse uma pessoa cega que está tateando um elefante. O elefante é a verdade, ou Deus, inteligência criadora, como você quiser chamar, tá? Então cada cego pega um pedaço desse elefante e consegue descrever só aquele pedacinho. Então um cego está na pata e fala, a verdade é como se fosse o tronco de uma árvore, redondo. Outro está na orelha e fala, é como uma folha de papel. Outro está na trompa, né? Cada uma das religiões consegue ver um aspecto diferente da verdade. Eu colocaria a ciência aqui também como mais um cego tateando esse
esse elefante, né? Que a gente pode chamar de verdade, de Deus, de boa-aventurança, de alegria sempre nova e infinita, coisas nesse sentido, né? Se a gente aprende a desligar os nossos preconceitos para ouvir melhor o que diferentes religiões estão falando, o que a ciência está falando, o que pessoas abduzidas estão falando, a gente tem mais condições de entender diferentes aspectos do elefante, diferentes aspectos da verdade. E temos mais condições de promover, no caso específico aqui, nossa saúde, a saúde das nossas famílias, né? E ter uma longevidade saudável, ter uma velhice independente, lúcida, e assim por diante. Então, para quem que é esse depoimento? Esse depoimento é para quem está disposto a substituir os seus próprios preconceitos e maus hábitos para conquistar a melhor versão da sua saúde física, psicológica e espiritual. Tá? Então, é assim que eu me vejo, né? Eu me vejo como o meu principal inimigo hoje, porque eu sei o trabalho que os meus preconceitos do passado me deram, né? Que eu precisei derrubar ali um a um na unha, e às vezes essa luta sangra, né? Em busca do que funciona, em busca do que funciona, em busca de separar a viagem da maionese da realidade, né? Do que dá resultado. Bom, eu vou sumir por um bom tempo, tá, das redes sociais, etc. E porque eu passei 6 anos para aprender como é que eu cultivo saúde, foi ótimo, né? Mas eu tô 6 anos sem trabalhar, entendam, né? Então agora eu preciso de mais alguns anos para eu retomar minha vida profissional e aprender a pagar boletos sem perder a minha saúde, né? Eu tô essa é a fase atual da minha vida, tá? Então eu precisei fazer isso daqui, né? Eu rasguei tempo na minha agenda, eu encontrei tempo onde eu não tinha, né, para escrever esse PDF e para gravar esses vídeos, e eu peço desculpas porque a qualidade disso aqui não tá no nível que você merece, tá? Eu escrevi isso daqui, quase metade desse PDF aqui eu escrevi sem conseguir revisar. Eu escrevi numa sentada, deixei do jeito que estava e gravei o vídeo. Você vai achar erro ortográfico, você vai achar frases sem sentido, mas por que eu tenho, assim, que eu acho que isso daqui pode ajudar muitas pessoas? Porque eu estou deixando as fontes, né? As fontes, para que você verifique por si mesmo se o que eu estou falando, se a minha mensagem geral, que essa mensagem geral acho que dá para você absorver ali, mesmo com esses erros, faz sentido ou não para você. E para que você tenha mais recursos de cura e mais recursos de cultivo de longevidade saudável, tá? Eu acho que isso eu consegui. E até recebi um depoimento super comovente, assim, de uma pessoa que chegou até o final do PDF, né, e conseguiu encontrar coisas importantes para a saúde dela. Então, para mim, já valeu a pena, né? Mas eu deixei de trabalhar para fazer isso daqui, deixei de dormir às vezes, deixei de comer às vezes, né? Então eu vou colocar minha atenção para outro aspecto, agora que é a minha vida profissional. Mas eu estou deixando um canal de comunicação direta para quem quiser, porque é muito difícil usar as redes sociais para conversar sobre essas coisas hoje, né? A indústria farmacêutica é um dos principais financiadores das grandes mídias, né? A indústria do álcool é um dos principais financiadores das grandes mídias. Indústrias viciantes e tóxicas, alimentícia, de redes sociais, né, que geram vício, que geram dependência e geram doença, são grandes patrocinadores dessas redes. E elas tendem a não gostar muito da gente conversar abertamente, tá? Sobre isso, e às vezes corta vídeo e não deixa a coisa ir pro ar, e tem coisa que a gente tem que ficar falando em código, né? Por exemplo, em relação à nossa última crise de saúde, que não vai ter jeito, eu vou tapar 40 minutos, mas eu vou para abordar esse assunto minimamente aqui. Eu entrei em contato com informações, né, e com profissionais de saúde que
me permitiram uma escolha que o tempo mostrou que foi muito efetiva para passar pela crise de saúde mundial que a gente passou. Tá? Mas quando eu tento escrever comentários no YouTube, por exemplo, o YouTube apaga os meus comentários. Tá? Mesmo eu posso escrever da maneira mais educada possível. Se eu escrevo, por exemplo, indicando um livro da Maria Emília Gadelha Serra, uma grande especialista médica integrativa, eu vejo que o YouTube tende a tirar o meu comentário daquele vídeo. Né? Se eu escrevo sobre Ricardo Zimmermann ou a Lucy Kerr, né, que foram os 3 profissionais de saúde, os 3 médicos, tá? Onde eu guiei os meus passos e eu não peguei a opinião política deles, isso não me interessava. Quando eu estou buscando uma doença, é irrelevante para mim, não tem importância para mim se o remédio que funciona foi produzido no estado de Minas Gerais ou no estado do Rio de Janeiro. De maneira semelhante, não me interessa se o remédio que funciona é defendido ou atacado pelo político X ou pelo político Z. O estado que o remédio ou que o tratamento foi desenvolvido, ou o político que está defendendo ou atacando aquele tratamento, não me interessa. Eu quero saber se o tratamento funciona ou não. Né? E essa foi a primeira grande confusão que fizeram, né, na nossa crise de saúde aqui no Brasil. E graças a esses profissionais, que eu também deixo o contato das redes sociais dele aqui no PDF para vocês, eu consegui fazer boas escolhas de saúde, né? Inclusive os familiares mais próximos que viram que eu não fiz nada do que eles fizeram, né? E comecei a tratar. O melhor bombeiro é o que apaga o incêndio na faísca, né? Então, quando eu fico doente, eu busco profissionais de saúde o quanto antes, para que a faísca não vire incêndio, né, para que a doença não corra, e foi isso que eu fiz, e deu absolutamente certo. E depois os meus familiares passaram a me procurar, porque eles viram que a minha recuperação foi muito melhor do que a deles, né, e eu comecei a indicar os médicos que faziam esse tratamento, porque eu estava estudando essas coisas, né, mas eu consegui fazer isso de lábios a ouvidos aqui nos meus familiares, não consigo fazer isso no YouTube, não consigo fazer isso no Facebook, você tem que ficar falando em código, como eu estou falando aqui, é possível, né? Então, assim, caso a gente passe por uma situação semelhante, né? Quem tiver interesse em saber a minha opinião pessoal e saber as fontes que eu tive de informação para construir a minha opinião pessoal, eu estou deixando uma lista um formulário para as pessoas deixarem um e-mail, porque por e-mail eu consigo comunicar direto com as pessoas que têm interesse, né, em saber a minha opinião. E aí, se você quiser também, em algum momento, quando a minha vida profissional estiver mais bem estabelecida, né, eu vou voltar ao contato com as redes sociais também, aí sempre que eu mandar um vídeo, alguma coisa, eu informo as pessoas dessa lista de e-mail. Então, se você tem interesse em acompanhar as minhas opiniões pessoais ao longo do tempo, especialmente sobre questões ligadas à saúde, né? A gente aumentou a longevidade, mas as pessoas, os últimos 10 anos de vida de um idoso, de um idoso comum, é uma tortura. E eu sei que não precisa ser assim, né? Inclusive, muitos dos médicos que eu estou indicando aqui têm 60, 70, 80 anos e são extremamente saudáveis, lúcidos, porque os recursos de saúde funcionam. Viagem na maionese não cura doença, né? Olha, acho que é isso. Então, todos os vídeos estão na descrição desse vídeo aqui no YouTube. O PDF também está na descrição para vocês. Tem coisa que está no PDF e não está no vídeo. Tem coisa que está no vídeo, mas não está no PDF. Tá? Às vezes eu gravei o vídeo e eu vou lendo o PDF e vou também complementando alguma coisa ali, com a minha opinião pessoal, né, em cada um dos vídeos. É um vídeo para cada parte. Os vídeos variam entre 45 minutos e 1h30. E na parte 4 tem 2 vídeos porque ficou muito grande a parte 4, tá? Então são 5 partes mais 6 vídeos, né? E mais essa apresentação aqui. Então um total de 7 vídeos. Apresentação mais 6 vídeos.
aí eu gravava o vídeo e aí dava uma retocada no PDF, tem coisa até que eu risquei lá, que eu li no PDF, e depois falei, acho que não é bem assim, consertei e tal. Então, se você quer uma visão completa, né, assista os vídeos e leia o PDF. Porque tem coisa que tá um, não tá outra. Mas se você só lê o PDF ou só assistir os vídeos, você vai ter uma boa noção, né? Que são muito... um guia o outro, né? O PDF guiou os vídeos e os vídeos guiaram as correções do PDF ali depois, tá? Sintam-se livres para se inscrever no canal, curtir o vídeo, comentar esse vídeo. São coisas que ajudam a divulgar essas informações, se vocês acharem útil, né? E também encaminhar esse vídeo aqui para pessoas que vocês acham que podem se beneficiar dessas informações, né? Agradeço demais pela paciência de vocês até aqui. Mais de 40 minutos de vídeo já. Espero ter ocupado bem o tempo de vocês. Essa é a minha obrigação por aqui. Um beijo no coração e tudo de bom.